Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais e construindo aí conhecimento, como é a proposta do canal. No vídeo de hoje eu queria falar de maneira bem rápida e objetiva sobre um caso, mas bem específico, né, de maneira objetiva, que aconteceu na semana passada e muita gente aí me indagou, alunos, curiosos, e por isso eu resolvi trabalhar aqui com vocês rapidamente no nosso canal, já que nós também trabalhamos lá no blog do Instituto de Direito Penal Brasileiro e trouxemos um ponto específico. Não vamos aqui abordar tudo, mas vamos falar aí sobre questões específicas, que foi o caso aí da Ana Carolina Jatobá, as regras do regime aberto. Ela está agora no regime aberto e a indagação que vem, que muitos me fizeram: quais as regras do regime aberto no caso de Ana Carolina Jatobá? Então, olha só, eu não vou aqui ficar tecendo considerações se foi certo, se não foi certo, se é um absurdo, se não é absurdo. Não. A nossa análise aqui, a nossa visão aqui é simplesmente pensarmos as questões concernentes à técnica do direito penal, do processo penal e aqui mais especificamente da execução penal. Então, a minha fala aqui é totalmente uma fala técnica, é uma fala extremamente voltada para as ciências criminais. O que nós temos que entender é o seguinte, que existem dispositivos legais, os dispositivos legais eles devem ser respeitados, a Constituição deve ser respeitada. Você, como advogado criminalista, como advogada criminalista, precisa sempre trabalhar em função dos direitos fundamentais e da defesa do seu paciente. Repare que eu nem falo cliente, né? Eu falo paciente. E é isso. A ideia é essa. E desenvolver, seguir os pontos principais, né? Então, essa é a visão. Por favor, é assim que nós vamos trabalhar. Nesse sentido, eu não vou ficar me atendo ao caso. Nesse sentido, eu quero te fazer uma pergunta e claro que eu vou trazer a resposta. Como funciona o regime aberto dentro da prática, dentro das questões legais que são trabalhadas. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, né? O regime aberto, ele é desenvolvido dentro dessa tríade aí, né? Cumprimento da pena fora da prisão, pode trabalhar durante o dia e à noite tem que permanecer no endereço designado pela justiça. Então tem que seguir esses parâmetros. Qual é o endereço, de que maneira como assim, como deve ser feito. Então nós vamos ver e vamos trabalhar uma estratégia específica para você pensar a sua advocacia criminal. Nesse sentido, eu queria trabalhar aí dois diplomas, né? Um diploma que é o Código Penal e o outro que é a Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 de 84, porque basicamente nós trabalhamos esses pontos aí dentro dessa temática. E, claro, jurisprudência, esse tipo de coisa. Mas vamos dar um pulinho rapidinho lá no Código Penal, lá no artigo 33. Vamos ler aqui rápido, tá? Tá o destaque ali em vermelho, porque é a parte do regime aberto, mas vamos ver aqui rapidinho. Vamos ler o caput, tá? A pena, isso aqui é Código Penal. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 1º, considera-se, vamos lá para a linha C, regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Só lembrar aqui de maneira bem pragmática e objetiva, nós estamos trabalhando aqui a ideia de progressão de regime. Fechado, semiaberto e aberto. Você tem parâmetros ali que você deve seguir para chegar ao regime aberto. Então, não foi da noite para o dia que aconteceu com a Ana Carolina Jatobá. Lembrando que o crime aconteceu em 2009, nós estamos em 2023, o tempo passa muito rápido, evidentemente, e parâmetros foram seguidos dentro da temática do direito penal, da Lei de Execuções Penais, enfim, seguindo essa questão. Vamos prosseguir aí no artigo 33. Vimos o parágrafo 1º, vamos ler rapidinho aí o parágrafo 2º. Vamos ver só a parte inicial e trabalhamos lá a linha C, que é o que nos interessa. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, por isso que eu falei, né? Fechado, semiaberto, aberto, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, vai direto para o C. A linha C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la
em regime aberto. Então, eu queria trazer aí o artigo 33 para nós pensarmos esse ponto. Agora vamos lá para a Lei de Execuções Penais, Lei 7.210/84, porque elas trabalham aí em sintonia e evidentemente que nós precisamos trabalhar as duas questões para entendermos isso bem. O artigo 93 da Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210/84, diz o seguinte: a casa do albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Deixei em destaque aí para você, de fato, observar que essa questão concernente à casa de albergado, ela deve ser cumprida. Aqui que mora a grande questão. Como nós sabemos, os estados, né, da sua maioria, não tem essa casa de albergado. E aí como é que fica? Como é que fica o seu paciente? Qual vai ser a estratégia para você trabalhar o seu paciente? Seu paciente precisa ser ressocializado, né? Eu estou falando aqui utilizando a nomenclatura lá da Lei de Execuções Penais, como deve ser, e esse deve ser o foco da pena, né? Um dos pontos quando nós trabalhamos lá a pena. E aí, como é que você trabalha? Não tem casa de albergado. Vai deixar onde? Vai deixar no presídio? Vai deixar... Enfim, né? Numa situação ruim? Claro que não. Por isso que na ausência de casa de albergado, você estrategicamente tem que trabalhar a ideia de prisão domiciliar. Por isso que deverá ser, né? Faltou o R ali, ser caso de deferimento de prisão domiciliar, ou seja, na ausência de casa de albergado, vai ficar cumprindo ali em regime aberto em casa. Então, essa aqui deve ser a estratégia. Então, a estratégia é para fazer valer o funcionamento da execução penal, sendo a prisão domiciliar o melhor caminho para a ressocialização do apenado nesses casos. Então, essa é a grande questão e estratégia que você tem que pensar. Não é à toa que a súmula vinculante 56, conforme você está vendo aí, traz essa explicação, traz essa explanação. Vamos lá. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641/320 do Rio Grande do Sul. Então, deu para entender? Não pode ter um regime mais gravoso. Se a intenção é, no caso, a ressocialização e a transformação, no cômputo geral, tem que seguir esses parâmetros. Tá, mas que parâmetros são esses do recurso extraordinário? Olha aqui comigo. Os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641/320 do Rio Grande do Sul são esses aí. A saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas, a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas, e, por último, o cumprimento de penas restritivas de direito e ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Então, esses são os parâmetros que são trabalhados dentro da questão aí desenvolvida. Então, basicamente é isso, né? Quais são os requisitos objetivos para que o condenado não perca ali o benefício do regime aberto? Isso está consubstanciado no artigo 115 da Lei de Execuções Penais, nós vamos ver mais à frente ali, mas eu já quero antecipar para vocês. Então, para não perder esse benefício, o condenado precisa seguir estas regras aí. Permanecer no endereço designado durante o repouso e dias de folga, cumprir os horários combinados para ir e voltar do trabalho, não pode se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial, tem que comparecer em juízo quando determinado para e justificar suas atividades. O que acontece é que, às vezes, o indivíduo perde aí essa situação porque evidentemente ele deixa de cumprir. Isso está lá no artigo 115, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Então, repara, a progressão de regime, ela trabalha toda nessa questão. E como é que isso se desenvolve? Temos que lembrar que a ideia da progressão de regime, ela tem uma vivência, digamos assim, antes da Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, e depois da Lei 13.964. Por quê? Porque a progressão de regime era uma antes da lei do pacote anticrime, e depois, antes nós tínhamos uma perspectiva, ou seja,
como é que era antes aí da Lei 3.964? Olha aí para ficar bem didático. Com cumprimento de 1/6 da pena em casos de crimes comuns, com cumprimento de 2/5 e 3/5 para os delitos hediondos e equiparados, desde que praticados a partir da vigência da Lei 11.464/07. Lembrando que o crime praticado no caso lá da Ana Carolina Jatobá foi em 2008, a condenação foi em 2009, portanto, antes aí da Lei 3.964, então a ela aplica toda essa questão. Só que após a Lei 3.964, olha aqui, você tem a aplicação do artigo 112 da LEP, que teve uma modificação bem considerável, diga-se de passagem, e reconhecer também o artigo 115 também da Lei de Execuções Penais, ou seja, seguir isso. Antes da Lei 3.964, a ideia era trabalhar a infração, e quando você olha lá o artigo 112 hoje da Lei 7.210, alterado pela Lei 3.964, você vê percentuais. Eu não vou ficar trabalhando aqui não, dá uma olhadinha depois, até porque isso aqui é bem objetivo para o vídeo não ficar muito longo também, mas dá uma olhadinha. Só que no caso da Jatobá, a aplicação é evidentemente antes da Lei 13.964. Nesse sentido, o artigo 115, conforme eu havia falado para vocês, traz aquelas regras que eu já havia lido, olha ali os incisos, né? Mas vamos dar uma olhadinha neles. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais obrigatórias. E aí tem os artigos aí que você pode ver depois. Mas o que eu deixei em destaque ali é o seguinte: o que são essas condições especiais para a concessão do regime aberto? Então, o juiz pode trabalhar algumas condições especiais. Que condições especiais são essas? A lei diz? Não, não diz. Por causa disso, os tribunais espalhados aí pelo Brasil começaram a editar normas complementares para complementar, evidentemente, o artigo 115. Só que isso é complicado demais, né? Porque o que são essas condições especiais? Tem que analisar isso com cautela. Por quê? Porque algumas condições especiais podem gerar uma outra punição, uma punição segunda. E aí o que acontece? Bis in idem, né? Então, isso não pode acontecer. Alguns tribunais, por exemplo, estabelecem como condições, alguns juízes, né, estabelecem como condições especiais, e tribunais também, prestação de serviço e tal. Então, tudo tem que ser bem analisado para que não haja o malfadado bis in idem. E por que eu estou falando isso? Porque você é o advogado na prática, você tem que ver isso, você tem que estar analisando, porque você é o defensor dos direitos fundamentais do seu paciente. Por isso, você tem que analisar. Não é à toa que o STJ ele publicou aí uma súmula 493, que diz o seguinte: é inadmissível a fixação de pena substitutiva, artigo 44 do Código Penal, como condição especial ao regime aberto. E por que é inadmissível? Porque isso acaba caracterizando, evidentemente, o bis in idem. Então tem que tomar cuidado com essas situações. Então repara, o que nós resolvemos fazer aqui? Trazer um pouquinho do regime aberto, né? Trazer um pouquinho dessa ideia. Como eu disse no início, não é ficar falando do caso em específico, mas tudo isso que nós falamos aqui, evidentemente, foram situações que acabaram sendo trabalhadas ao encontro do caso da Ana Carolina Jatobá e, consequentemente, ela foi para o regime aberto porque todas essas situações foram trabalhadas. É claro que tiveram outras coisas, né? Mas, como eu disse no início do vídeo, nosso objetivo aqui é, de maneira bem objetiva, trabalhar os pontos, até porque para o vídeo não ficar muito longo e não ficar muito cansativo para vocês. Nós temos um super curso no Instituto de Direito Penal Brasileiro que trabalha detalhadamente a execução penal. O curso é ministrado pela professora Cristiane Dupré, por mim, pelo professor Marcelo Zeda, outros professores, e trabalhando todo o detalhamento, de tal maneira que a sua execução penal vai ser totalmente transformada no ponto de vista prático, e a sua advocacia vai se tornar inovadora, porque você vai ter
os meandros, todas as questões para que você, evidentemente, possa trabalhar a execução penal e ser um advogado, uma advogada da execução penal, da parte criminal, evidentemente, diferenciada. O link do curso está aqui embaixo. Se você quiser depois dar uma olhadinha, verifica, porque certamente você vai ter uma outra pegada, uma outra perspectiva e a sua advocacia vai mudar. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi bem objetivo, rápido, mas só para ilustrar alguns pontos. Fica com Deus, beijo muito grande e nunca se esqueça. Avante sempre!